Boa noite, igreja. Tudo bem contigo? Vamos se colocar de pé? Vamos adorar ao Senhor, vamos agradecer ao nome dEle. É um momento muito bom, muito especial de estarmos diante da casa do Senhor, amém? Eu quero saudar a todos os irmãos aqui com a paz do Senhor. E esses dias eu estava assistindo um videozinho e daí o preletor, ele cumprimentando os irmãos, né? Eu achei bem interessante, não deixa de ser isso, né? Ele diz assim: eu saúdo a igreja com a medicamentosa, fitoterápica e balsâmica paz do Senhor. E não deixa de ser isso, né? Porque lá no Antigo Testamento, quando o bálsamo de Gileade, ele era muito famoso e ele é sinônimo de cura, de regozijo para aquelas pessoas que o usavam. E a palavra de Deus diz que a paz que excede todo entendimento. E nós necessitamos desta paz. Nesse mundo que vivemos, nesse mundo que enfrentamos, se a gente não tiver a paz do Senhor nos controlando, nos guardando, não é fácil. Então eu achei interessante isso, né? Eu dei risada na hora, mas depois eu fiquei refletindo, não deixa de ser uma verdade, né? E eu quero convidar você para fechar os seus olhos agora. Nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo para que Ele venha nos conduzir nesse culto, Ele venha nos conduzir neste momento de adoração ao Senhor, e que possamos sairmos daqui abençoados, alegres, regozijados no Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque estamos diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos sustentado até esse exato momento. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido tão bom para conosco. Senhor, acima de tudo, Senhor, de nossos deslizes, nossas fraquezas, de nossas falhas, Senhor, Tu tens sido fiel conosco. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos guardado na palma da Tua mão. Tu tens nos guardado, Senhor, diante do Teu colo. Às vezes, na correria do dia a dia, não nos ligamos, não percebemos o Teu livramento. Às vezes não percebemos que Tu tens nos guardado, tem nos livrado, Senhor, de algo que poderia ser bem ruim, Senhor. Mas eu Te louvo, eu Te bendigo, porque no reino espiritual, Senhor, Tu tens, Senhor, estado junto conosco. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo que habita em nós tem nos guiado, tem nos orientado. Eu Te glorifico, Senhor, porque sem Ti não sou nada, Pai. Sem Ti, Senhor, não sou nada. E eu Te peço, Senhor, venha nos conduzir neste culto, venha nos conduzir, Senhor, neste momento, e que possamos, Senhor, inteiramente, Senhor, estarmos, Senhor, ligados a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que aqui estão, abençoa todos aqueles que aqui chegaram, Pai querido, e que aqueles que não puderam chegar aqui, Senhor, Tu sabes o motivo, abençoa da mesma forma, abençoa com a Tua graça, Pai. Abençoa, Senhor, as crianças que estão aqui, os pais, os novos, os mais de idade avançada, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele que chegou, Senhor, com alguma dificuldade, Senhor, esperando a Tua resposta, Senhor. Que possa sair daqui, Senhor, com certeza no seu coração. Abençoa aquele, Senhor, que precisa de uma cura, de um milagre, aquilo que aos nossos olhos é impossível, Senhor. Mas a Tua palavra em Lucas diz que para Ti nada é impossível, Senhor. Assim eu creio,
Assim, Senhor, eu desejo, Pai. Abençoa, Senhor, o teu servo que está conosco, Senhor, novamente, a sua família, a família pastoral, que neste momento, Senhor, recarregou as baterias, teve um tempo, Senhor, que é necessário, um tempo que é dele, Senhor, e está no nosso convívio novamente, Senhor. Abençoa aqueles que estão neste momento de férias, estão em viagem, estão, Senhor, fazendo aquilo que apraz o seu coração. Toma eles nas tuas mãos, Pai. Proteja, guarda, em nome de Jesus. Senhor, esta é a minha oração. Amém. Amém. Vamos cantar uma canção que diz: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Amém? A sua mão, o seu poder sobre mim. É o que nós queremos, né? Nós queremos que a mão do Senhor sempre esteja conosco, mas basta nós também, em contrapartida, fazermos a nossa parte, né? Às vezes a gente pede, a gente quer a presença do Senhor, a gente quer que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, mas às vezes a gente falha em não fazer a nossa parte. E eu sempre digo, a gente faz a nossa parte e o Senhor que é fiel faz a dele, amém? Mesmo às vezes a gente sendo falho, Ele é fiel conosco, dirá quando a gente faz aquilo que Ele deseja de nós, amém? Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos onde eu vou contemplar seu amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser.
Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele merece toda a nossa adoração. Amém? Boa noite, gente. Oh, boa noite, Sofia. Tá, como diz um pastor, tá aleluiada. Né? Você já ouviu falar disso? Já que foi balsâmico, fitoterápico, né? E medicamentoso. Deus abençoe a vida de vocês, amados, nessa noite. É bom a gente retornar para casa, depois de alguns dias de férias, né? Foi algo abençoador para nós. Quero, em nome de Jesus, agradecer a cada um de vocês que orou por nós, por esse tempo de viagem, né? Porque fomos e voltamos pela graça de Deus. Uma hora a gente conta melhor a história aí da viagem, né? De como Deus pediu para que a gente procedesse, né? Mas graças a Deus a gente foi, voltou e pronto aí para mais um ano para celebrar ao Senhor. É tempo de férias, temos alguns irmãos em viagem, né? Carlos, Oséias, tem uma boa turma aí que saiu também para tirar alguns dias de férias, mas nós estamos aqui para celebrar o Senhor. É importante que aonde nós estamos, o Senhor está conosco. Eu, nesse período ali onde estava, domingo à tardezinha, falava: Deus abençoe o povo que está reunido, né, para louvar o Teu nome. Sei que Deus fez isso. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse tempo aqui, né? Então, amém por isso. Amém pela sua vida nessa noite aqui, cada um. Que Deus possa abençoá-los ricamente, tá? Bem, nós temos então o nosso culto de quarta-feira à noite, né? Não esquecendo, gostaria muito que os irmãos pudessem estar com a gente sempre no culto de oração aqui. Tem sido um tempo muito agradável. A gente deseja, né, que a gente possa ter esse tempo, e sabemos que a igreja vai caminhar bem se nós estivermos em oração. Então, que vocês estejam com a gente sempre no tempo de oração aqui, quartas-feiras, que vocês sempre estejam em oração na sua casa, sempre clamando pela igreja, pedindo para que Deus nos abençoe sempre. Então, que a gente possa fazer isso. E domingo de manhã o nosso culto, 9h15. Domingo que vem já é fevereiro, primeiro domingo de fevereiro. Então, a gente vai celebrar a ceia, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Então a gente espera. E aí depois de fevereiro as coisas vão voltando ao normal, as pessoas vão se achegando de volta, né? Daqui uns dias começam as aulas de novo, né? Então a gente vai caminhando conforme a vontade do Senhor, né? Ok, são esses, acredito que os avisos. A outra coisa que eu não podia deixar: esse mês de janeiro, a gente saiu de férias e esqueceu a lista dos aniversariantes, né? E aí, quem lembrava de dar parabéns, a gente ia lembrando, né? Então, para todos os aniversariantes de janeiro, se eu não me engano, hoje é aniversário da Daphne, certo, Daphne? A Daphne está de aniversário hoje. Essa semana, eu não sei se foi o Wendel ou foi o Berson que fez aniversário. Que bênção, né? O Berson fez aniversário aí. Para todos que fizeram aniversário que a gente não se lembrou, Deus abençoe a vida de cada um, né? Que a partir de agora, acho que desse mês a gente começa a voltar aos ritmos da vida, né? Do dia a dia. Então Deus abençoe a todos, né? Sempre, sempre, sempre. Que esse ano de 2022 possa ser um ano abençoado por Deus para a sua vida, e que possamos glorificar a Deus, né? E nessa hora eu quero chamar o Wendel e o Berson. Eles vão estar cantando, não sei se a Daphne vem junto também. Eles pediram para estar cantando, e então quero chamar eles aqui para que possam adorar ao Senhor. Acho que vamos precisar de mais 2 microfones.
Boa noite, queridos irmãos. Quem está feliz por estar nessa casa, dê um glória a Deus. Deus seja louvado por mais esse culto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aqui nessa oportunidade. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Querido irmão e minha querida irmã, junto com esse versículo, quero dizer algo de Deus para a sua vida. Você que talvez entrou nesse culto hoje oprimido, cansado, entristecido, com o coração amargurado, eu venho te dizer, abra seu coração que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na sua vida. Sabe o que mais? Onde o Espírito Santo de Deus trabalha, tristeza não prevalece. Onde o Espírito Santo de Deus trabalha, depressão não prevalece. Abra seu coração, porque uma nuvem de glória está sobre esse lugar. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Viu, pastor? 2 minutinhos, por favor. Eu gostaria de chamar aqui na frente o pastor Fábio, se puder, com sua família. Eu gostaria de orar pela vida deles, porque hoje é o último domingo. Se você permite, por favor. Pastor Fábio, se você puder subir aqui com sua esposa, sua família. Gostaria de fazer uma oração que eu senti no meu coração. E eu gostaria que a igreja ficasse de pé nesse exato momento, irmãos. Amém. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Meus irmãos, durante esses 3 anos de ministério do pastor Fábio e sua família, Deus tem me dado o privilégio de aprender coisas que nunca irei esquecer na minha vida. E por isso, o Espírito Santo tocou fortemente no meu coração, e juntamente desse versículo, Deus está cumprindo um chamado na vida desse grande homem, dessa grande família. Quantos creem aqui? Desde o dia que eles puseram o pé nessa igreja, eu sabia que Deus tinha um propósito maior na vida dessa família. Se Deus plantou no seu coração essa decisão, é porque por trás disso tem uma grande obra a ser cumprida. É porque por trás disso o Senhor dos Exércitos tem algo poderoso para se cumprir na vida dessa família. E a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. E eu creio que esse chamado que o pastor Fábio está recebendo aqui da parte de Deus é um ide dado por Deus. E o que nós podemos fazer nesse exato momento é orar e clamar ao Senhor nesse exato momento. Estenda as suas mãos para cá, igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus dos exércitos, Deus do mar, Deus do céu, nós te agradecemos por mais esse dia de vida. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós te damos graças por tudo que tu és, meu Deus. Não porque nós merecemos estar aqui, mas nós estamos aqui pela graça em Cristo Jesus. Nós somos pobres e falhos diante da sua presença. Nós não valemos o pó dessa terra, Senhor, mas pela graça em Cristo Jesus, nós podemos estar aqui nessa noite para te glorificar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos por esse tempo de comunhão que nós temos na tua casa. Nós te glorificamos, nós te louvamos com hinos, harpas, com nossa voz, com nossa expressão, Senhor, porque só tu és um Deus digno de receber adoração, só tu és um Deus digno de receber louvor, só tu és um Deus digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus Cristo, eu venho colocar diante da tua presença essa família que está recebendo esse chamado, essa família, Senhor, que está debaixo do teu manto sagrado. A tua palavra afirma: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. E nós cremos, todos nós aqui, que essa decisão que foi tomada não foi em vão, não foi algo monótono, não foi algo sem explicação, mas algo que o Senhor plantou na vida desse casal, algo que o Senhor plantou na vida dessa família. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo bênçãos, em nome de Jesus Cristo eu profetizo unção, em nome de Jesus Cristo eu profetizo alegria, em nome de Jesus Cristo eu quebro todo o laço de morte, em nome de Jesus Cristo eu quebro todo o laço de enfermidade, em nome de Jesus Cristo eu quebro toda insegurança. Sai da frente, Satanás, que esse é o servo de Deus. Sai da frente, Satanás, que essa família pertence a Deus. Que todas as promessas se cumpram, Senhor, que a sua palavra se cumpra na vida dessa família, que a sua vontade se cumpra na vida dessa família, que a sua vontade permaneça nessa família, Senhor.
Nós sabemos que Tu és um Deus que não desampara. A Tua palavra diz, Senhor, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, sou eu que conheço os planos que eu tenho para o dia de amanhã, e nós profetizamos que esses planos sejam planos abençoados, que esses planos sejam planos de transformação, de avivamento, e que Teu nome seja glorificado por toda a terra, através dessas vidas colocadas diante de Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós como igreja, como noiva, nós declaramos milagre, nós declaramos bênção, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que todo laço de morte não prevaleça, porque esse é o servo do Senhor, esse é a família do Senhor, que os seus filhos possam crescer na sabedoria, que a Sofia possa crescer na sabedoria, que o Benjamin cresça na sabedoria do Senhor, que eles sejam sábios, que eles sejam um povo conduzido pelo Seu Santo Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, entregamos todos os planos em Suas mãos, porque Tu és um Deus de promessas. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço, meu Senhor. Amém. Deus abençoe. Pode se sentar. O pastor Fábio ainda está aguardando a casa para ir para lá morar, né? E quando estão conosco aí. A Nicole estava mostrando para mim, foi o Berson, né? Que tem 30 e... Nicole falou, pai, olha só que interessante, né? No Instagram, para quem movimenta nessa rede social, ele tem 30 e poucos mil seguidores. Irmão. Deus está desde cedo, né? Desde cedo Deus forja aqueles que são seus, né? Esse aí está garantido já, né? Isso aí é família abençoada, né? Irmão Eriston e Bernadette, filhos abençoados. Como a palavra diz, eles estão lançando, eles pegam a flecha, né? Estão lançando os filhos para o alvo que é Jesus. Amém por isso. Deus abençoe muito vocês, tremendamente. Amém. Vamos continuar o nosso culto, irmãos. Tempo de celebrarmos, continuar celebrando. E agora nós vamos cantar. E se você veio preparado com seu dízimo e oferta, que você possa fazer isso nesse tempo. Este mês de janeiro está sendo um mês bem difícil para nós aqui como igreja. A gente não quer entrar em detalhes para assustar ninguém, mas eu sei que você tem colaborado, eu sei que você tem dizimado, eu sei que você tem ofertado, mas que você continue, mas que você ore a Deus para que o Senhor nos abençoe ainda mais, porque temos algumas contas ainda para pagar, e não são poucas. Então, que você possa ajudar em oração. É tempo de oração. E sabemos que Deus move o mundo através da oração. Que a gente possa fazer isso. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, o seu trabalho, a sua disposição. Então, vamos adorar ao Senhor. Então, a igrejinha de telhado vermelho, as crianças, né, colocam suas ofertas. Essa parte maior aqui para nós, membros da igreja, e você que sempre está nos auxiliando com a parte de alimentação, a caixa maior, nunca deixe de ajudar. Temos muitas pessoas que nós estamos ajudando com as ofertas, né, de alimento. Então, que você possa colaborar, possa ajudar, né? Mesmo você que recebe, às vezes você pode ajudar também o outro, né? Então vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. É tempo de adorar ao Senhor nesse momento. O Senhor é santo, amém. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu espírito de temor, Ele nos deu espírito de ousadia. Ousadia que nós vimos no nosso irmão, ousadia que nós vimos no Fábio,
ousadia que nós vimos no pastor, que veio lá de longe, ousadia em cada um de você que tem uma situação para enfrentar. E o Senhor disse na sua palavra que Ele não nos deu espírito de temor, mas espírito de ousadia, amém? E essa ousadia possa estar com você e que o Senhor sempre, sempre, sempre possa nos iluminar através da sua palavra, para que possamos caminhar no dia a dia, amém? Vamos se colocar de pé, vamos estar adorando ao Senhor, só Ele é santo, amém? Obrigado, Senhor, por esse final de semana lindo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar na Tua igreja, Te adorando. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui presente hoje. Obrigado, Senhor, por aqueles que também não puderam estar aqui, mas estão nos assistindo, Senhor. E peço, Pai, que Tu atinja cada coração nessa noite. E peço também, Pai, que Tu quebre tudo aquilo que
que aos nossos olhos é inquebrável. Que tu mude tudo aquilo, Senhor, que aos nossos olhos talvez não tenham perspectiva de mudança. Senhor, eu te glorifico e peço que a tua glória desça até nós. E glorifica-te, Senhor, sobre cada vida aqui presente, glorifica-te, Senhor, sobre esta igreja. Senhor, em especial pela vida dos nossos pastores e pela vida do Fábio. Senhor, que onde ele e a família dele colocarem a planta dos pés, que esse lugar floresça, prospere e seja deles, Pai. Senhor, eu te glorifico, Senhor, por cada dízimo e por cada oferta que foi lançada nessa noite sobre esse lugar. E peço, Pai, que nunca falte o pão na tenda dos teus filhos. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque esse culto, esse louvor, ele foi preparado, Senhor, especialmente para Ti. E peço, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesse lugar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão, se és Tu. Ao erguermos as mãos, ao erguermos as mãos pra adorar e clamamos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos irão, se és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Jesus, meu Senhor, digno és meu louvor. Só Tu és, todos dirão, se és Tu, se és Tu.
levante suas mãos para cima. Quando você levanta suas mãos para o alto, a palavra de Deus diz que isso é dependência do Senhor. Moisés, quando estava naquela batalha de Israel, a palavra de Deus diz que o momento que as mãos dele estavam levantadas, o povo de Deus vencia. Mas conforme a gente vai ficando com as mãos levantadas, elas vão cansando, elas vão desfalecendo. E o momento que as mãos de Moisés estavam cansando e elas iam baixando, o povo de Deus começava a perder a batalha. E o exército contrário ia avançando, ia ganhando terreno, ia avançando. Aí o que ele fez? Ele pediu ajuda de 2 servos de Deus. Arão era um deles. E eles apoiaram, eles seguraram. Faça assim com o seu irmão, ó, que está do seu lado. Levante as suas mãos e o outro segure. Faz assim, segure pelo cotovelo aqui, ó. Segure aqui, ó. Fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil, né? É isso aí, pode baixar agora. O que a gente aprende com isso? Que quando um ajuda o outro em oração, em palavra, apoiando, a gente vence. E o momento que o Arão segurava os braços de Moisés, o povo de Deus voltava a vencer. E isso é na nossa vida espiritual. Às vezes você não nota, mas às vezes tem o irmãozinho ali do lado que está orando por ti. Às vezes está o Joãozinho, o Pedrinho. Ali ele está orando por ti. Ele está segurando os seus braços. Ele está segurando a sua vida espiritual. E assim a gente deve ser um com o outro. Então essa canção retrata isso. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti. Quem que vem a nós? Tu virás até nós por tua graça e favor. Amém? Cantamos uma oração hoje, amém? Deixa eu achar outra música aqui. Só temos ao Senhor, amém? O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Esse mundo vai passar. A verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tem a não ser tanto amor em seu olhar.
uma vez, só as vozes. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Ei, Senhor, aplauda o Senhor. Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor não é um Deus que foi criado por mãos humanas. Ele já era desde o início. Ele nos criou. A palavra de Deus diz que Ele nos conhecia desde a fundação do mundo. Glória a Deus por isso. Amém. E nós somos dependentes dEle. Amém. Não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder é eterno, ninguém detém. Tudo seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, para sempre há de ser. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem mais, tu comigo estás. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é os céus. Tu somente és Deus, hoje aqui, sejam meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudará, não falhará, tremer
assim tu és, não mudará, não falhará, temendo Deus, assim tu és, não mudará, não falhará, temendo Deus, assim tu és, não mudará, não falhará, temendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, Eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus, hoje aqui, sejam meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás, tu somente és Deus, eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus, hoje aqui, sejam os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás, tu somente és Deus. Te louvamos, Senhor, porque somente tu és Deus, somente tu és o Deus do nosso coração. Senhor, a tua palavra diz que a tua glória tu não dá a ninguém. A tua glória tu não reparte com ninguém. Se a tua glória tu não dá a ninguém. A tua palavra diz que nós não devemos ter outros deuses além de ti, Senhor. Não adoramos, Senhor, nada além de ti, Senhor. Não adoramos, Senhor, alguma pessoa. Nós não adoramos, Senhor, ao dinheiro, por mais que necessitamos de tal. Nós não adoramos, Senhor, vestes, vestimentas. Nós não adoramos, Senhor, o alimento também é necessário. Porque, Senhor, nós adoramos somente a Ti, Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos buscar em primeiro lugar dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas, Pai. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida, Senhor. Só Tu és Deus, só Tu és Senhor, só Tu és Deus. Pai querido, um dia Tu nos resgatou através do Teu Filho amado, Senhor. Que nós não deixamos isso ser em vão, Pai. O véu do templo se rasgou, nós temos livre acesso a Ti. E nesse momento, Senhor, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Senhor. Creio que Tu recebesse, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa intercessão, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que os Teus ouvidos não estão encobertos para que não possa ouvir a nossa súplica. Senhor, nem os Teus olhos, Senhor, escondidos para que não possa ver, Senhor, a nossa prece, para nos enxergar, Pai. Desfaz, Senhor, desfaz todo o céu negro, todo o céu cinza de bronze, Senhor, e que a nossa oração chegue até o Teu trono, Senhor. Pai querido, esta é a minha oração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter o privilégio de estar aqui, Senhor, adorando o Teu nome, adorando o Teu santo nome. Muito obrigado por essas pessoas, Senhor, que estão aqui, que compartilharam um pouquinho mais, Senhor, Senhor, da Tua adoração, do louvor e gratidão a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar.
Vamos chamar as crianças, agora é o período infantil, tempo de culto. Acho que vão ficar todas juntas lá atrás. Podem ir chegando, indo para lá. Podem ir chegando, isso, vão indo. Vão indo para lá. Isso aí, Alexandre, vai chegando lá, vamos lá. Newton comentou que nós cantamos uma oração aqui, né? E nessa noite eu quero falar sobre agradecendo e clamando, né? Um salmo. Eu vi esse salmo, uma parte do Salmo 107. Eu vi o pastor Paulo Davi. Ele é pastor de louvor e adoração lá na PIB de Curitiba. Eu não sei quantos que conhecem o pastor Paulo Davi, o que está passando na vida dele, mas o pastor Paulo Davi é um pastor músico muito bom. Ele é responsável pelo Nataleluia lá da PIB de Curitiba. Eu acho que todos já ouviram falar do Nataleluia, já participaram. Aí o pastor Paulo Davi agora está numa cadeira de rodas. Ele não consegue nem levantar os braços. Ele está ali com seus 50 anos, 54, por aí. Ele só consegue falar, né? E ainda ele conseguiu, como ele disse, pela graça de Deus, ter uma doença degenerativa também, assim como a Cleusa, né, a esposa do pastor Pascoal. Ele também está nesse processo. E nesses dias ele falando, ele usou uma parte desse texto aqui, do final de Salmo 107. Eu falei, deixa eu ver esse texto. E hoje nós vamos estudar esse texto por completo. São 43 versículos, mas queremos estudar. E esse texto ele vai ser básico para nós. Salmo 107, ele vai falar sobre a gratidão que nós devemos ter a Deus e o clamor que a gente precisa fazer a Ele. E a gente vai ver que Ele é um Deus de tremendo amor. Nós cantamos isso sobre o amor de Deus. E esse salmo vai falar sobre tudo isso, né, nessa noite. Salmos de número 107. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Digam isso os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo e os reuniu dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por regiões áridas, sem encontrar cidade, nem onde pudessem habitar. Famintos e sedentos desfaleciam, e em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Conduziu-os por um caminho certo, para irem até uma cidade em que habitassem. Rendei graças ao Senhor, porque por seu amor e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois Ele satisfaz o sedento e sacia o faminto. Os que se assentavam nas trevas e na sombra da morte, oprimidos e acorrentados, por se terem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, submetidos a trabalhos forçados, tropeçaram e ninguém os ajudou, e em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições, tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas correntes. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por sua maravilha, para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro.
Os insensatos serão afligidos por causa das suas práticas corruptas e de suas maldades. Eles rejeitaram todo tipo de comida e chegaram perto das portas da morte. E em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Enviou sua palavra e os curou, livrando-os da destruição. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e proclamem suas obras com alegria. E os que vão para o mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Pois Ele dá ordem e faz levantar o vento tempestuoso, que eleva as ondas do mar. Elas sobem ao céu e descem às profundezas e desfalecem em angústia. Balançam e cambaleiam como bêbados e perdem todo o senso. E em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Fez parar a tempestade, e as ondas se acalmaram. E então eles se alegraram com a bonança, e assim os conduziu ao porto desejado. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na assembleia do povo e louvem-no na assembleia dos anciãos. Ele transforma rios em deserto e nascentes em terra árida, e a terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos que nela habitam. Transforma o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos que edificam uma cidade para sua habitação. Semeiam campos e plantam vinhas que produzem muitos frutos. Ele os abençoa, de modo que se multiplicam de forma extraordinária, e não permite que o seu gado diminua. E quando decrescem e são abatidos por opressão, aflição ou tristeza, Ele lança desprezo sobre os príncipes, os que fazem desgarrar pelo deserto, onde não há caminho. Mas tira o necessitado da opressão para um lugar seguro, e lhe dá descendentes como um rebanho. Quem é correto vê e se regozija, e todo o que é mau tapa a própria boca. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente o amor do Senhor. Vamos aprender um pouco sobre este salmo nessa noite, né? E eu espero que você, durante a semana, chegue na sua casa e leia ele todos os dias, né? Leia uma vez, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Você vai ver a palavra de Deus vindo sobre você e como essa palavra é tão importante para as nossas vidas, né? E aqui esse texto, ele nos dá a intenção, e eu separei ele em 6 partes distintas, né? Então toda vez que ele começava com deem graças ao Senhor, a gente vê que começa, né? Vamos dizer assim, um texto diferenciado, né? Esse salmo pode ser atribuído ao rei Davi. A princípio pode ter sido ele o escritor. Aqui não vai dizer que foi um salmo de Davi. Aqui fala que é um salmo de louvor ao Senhor, né? Mas quando a gente olha para esse texto, quando você lê algumas vezes, você vai perceber que possivelmente Davi estava falando sobre o povo de Israel quando saíram do Egito, né? Então você vai poder ver muito bem nessas 6 partes o que aconteceu, né? O povo reclamando de comida, aqui o texto fala, né? Eles foram, em alguns casos, a rebelião, coisas erradas que aconteceram com o povo. Então a gente vê bem claramente nesse texto sobre estas coisas acontecendo, e como Deus livrou o seu povo da escravidão no meio da angústia. E a primeira parte, eu separei do versículo 1 até o versículo 7, né? Essa primeira parte
desse texto. E o Salmo vai começar aqui, irmãos, e o que a gente precisa entender isso, ele vai começar dizendo assim: deem graças ao Senhor, ou rendei graças ao Senhor. Então a primeira palavra do salmista, a primeira palavra que tem que sair sempre na nossa boca, nós precisamos render graças, a gente precisa dar graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Essa frase aqui vai ficar como diz assim, gravada nesses salmos, e o salmista vai falar muito sobre isso, e ele começa falando sempre dessa forma: primeiro a gente agradece, e a gente dá graças porque Ele é bom, Deus é bom e ponto, Ele é bom. Poderíamos dizer assim: irmãos, terminamos aqui, Deus é bom e amém, porque Ele é bom. E o que Ele faz é da completa autoridade dEle, o amor dEle dura para sempre. A gente sabe em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus está repleto de amor e Ele é amor. Ele não vive o amor, nós vivemos o amor, nós experimentamos o amor. A gente convive com o amor. Alguns amam bastante, outros amam pouco, tem gente que não gosta de nada disso, mas a gente convive com o sentimento do amor. Deus é o próprio sentimento do amor, a gente precisa entender isso. Ele a estrutura dele é amor. Então, por aí só a gente já entende e como a gente precisa estar agradecendo ao Senhor. Então nós temos que declarar, nós precisamos entregar, render graças ao Senhor, porque o amor dele é eterno. Nós precisamos proclamar o Senhor em todo lugar. Ele é aquele que resgata, aquele que livra, aquele que reúne o povo, aquele que traz o perdido que estava no deserto, aquele que estava com fome, com sede a ponto de morrer. Ele é esse Deus. O versículo 2 vai dizer: Ele livrou da mão dos adversários. As pessoas perambulavam pelo deserto e por terras áridas, estavam famintos, sedentos, eles estavam se esvaindo, estavam morrendo. E o texto diz: na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Esse aqui é um texto que nós vamos ouvir também muito nessas 6 partes, nessas 6 estrofes desse salmo, a gente vai ver falando isso. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Conduziu eles para uma cidade segura. Irmãos, esse é o nosso Deus. Na nossa aflição, na nossa dificuldade, na nossa dor, Ele vem e Ele nos traz aquilo que nós estamos precisando. Ele é aquele que reúne o povo. O povo estava lá no Egito, sendo escravizados por Faraó. No começo o povo, a família de José foi para lá por causa daquela fome, e o Senhor sustentou, e o povo cresceu tanto que depois de moradores da terra do Egito, eles passaram a ser escravos da terra do Egito. Então eles estavam clamando ao Senhor, e esse clamor durou 400 anos. Do tempo em que José chegou no Egito, até o tempo em que Moisés tirou o povo do Egito, foram 400 anos de oração. Senhor, livra-nos, Senhor, livra-nos. A gente sabe que não foram 400 anos desse tempo, mas quem sabe 200, 300 anos eles ficaram clamando ao Senhor para que pudessem ser livres. E a palavra diz: clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Deus os ouviu, Deus os conduziu por um caminho. A palavra diz que Deus
Depois de longos 40 anos no deserto, o Senhor então deu a terra prometida e eles puderam habitar nas cidades. Segunda parte vai dizer de novo, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento, Ele satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra da morte, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Você se lembra quando eles falaram assim, o povo saindo lá com Moisés? Puxa vida, Moisés, você nos tirou de lá, agora a gente está aqui nesse calor, estamos com fome, estamos com sede. E então o Senhor, Deus fala para Moisés, bate lá na pedra, que vai sair água para vocês, e mais de 1 milhão de pessoas foram sustentados por Deus. Sabe, mas Deus sacia, Deus traz o alimento para o povo, Deus cuida de nós. Mas mesmo assim, amados, a palavra vai dizer que eles se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios. Aquele povo se rebelou. E hoje a gente vê isso acontecendo. Mesmo em todas essas situações, o Senhor é favorável para com os homens, porque Ele pode saciar o faminto e o sedento. Houve desobediência, porque eles se rebelaram, sabe? E o texto diz que então eles chegaram num ponto tão deprimente que o Senhor quase matou todos aqueles homens e mulheres naquela hora, naquele tempo. Eles estavam acorrentados pela maldade, pelo mal, por aquilo que eles trouxeram ainda do antigo Egito. E eles fizeram isso por vontade própria. Se lembra quando Moisés sobe no monte para pegar os mandamentos de Deus? O povo lá embaixo falou para Arão, olha, eu acho que seu irmão não desce mais de lá. Acho que ele já morreu, vamos fazer algo aqui, vamos pegar aí as joias, vamos fazer um bezerro de ouro aqui, vamos adorar a Deus dessa forma, né? Imagine, Deus queria acabar com todas as pessoas, eles tropeçaram, eles fizeram coisas erradas, mas na aflição deles, mas na dificuldades deles, quando Deus falou para Moisés, eu vou ter que acabar com esse povo de qualquer jeito, eles clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação que o encontravam, e o Senhor os tirou das trevas, da sombra da morte, e quebrou as correntes, né? Nós vemos que o Senhor salva o pecador. Ele ouve a oração daquele que está precisando. E o Senhor, mais uma vez, ouviu a voz do seu povo. Eles estavam em pecado, eles estavam em desobediência, mas o Senhor ouviu a voz deles. E o Senhor os libertou das correntes que os prendiam. E, amados, o Senhor nos liberta de todo mal, né? Ele cumpre a promessa dEle, porque enquanto a gente não tem Jesus na nossa vida, nós estamos presos, estamos algemados, acorrentados por Satanás, pela nossa velha prática. Aqueles homens e mulheres, quando fizeram aquele bezerro de ouro, aquilo era, pura humanidade que a gente vê até hoje. Sabe, as pessoas não conseguem glorificar a Deus, as pessoas querem coisas e não querem o próprio Deus da salvação. Mas mesmo assim, clamaram ao Senhor e Ele os salvou. E a vida que era dominada pelo inimigo, agora pertence ao Senhor. A terceira parte do texto diz assim, que deem graças, versículo 15, que deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Despedaçou as portas de bronze, rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Quando a gente olha para o povo do Egito, o Senhor
Como eles estavam naquele trânsito que era para ser rápido, eram para ser dias do Egito para a terra prometida. Nesses 40 anos eles não plantavam, eles não tinham uma vida. Eles estavam ali, montavam as suas tendas, um tempo Deus falou, é hora de caminhar mais um pouco, eles caminhavam, e eles reclamando por falta de comida, que eles iam morrer de fome. Lá no Egito a gente comia cebola, a gente comia melão, lá a gente tinha todas essas coisas, agora aqui no deserto. Então o Senhor manda para eles o maná, que era uma espécie de uma farinha, uma aveia, caía toda manhã, só não caía na sexta-feira, no sábado, porque caíam 6 dias na semana, e no 6º dia caía porção dobrada, que era para o dia de descanso. E eles comeram aquilo muito tempo. E uma hora eles falaram assim, a gente está enjoado dessa comida, desse maná. O Senhor não vai mandar outra coisa para nós. Começaram a se rebelar contra a comida que estavam recebendo. Então Deus fala, diz que Deus mandou codornizes, então, e diz que eles comeram tanto, que quase saiu pelo nariz a comida, E Deus ouviu, eles quase morreram por causa disso também. Mas o verso 19 diz, mas na sua aflição eles clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação que se encontrava, e Ele os enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da morte. Aqui a gente vê de novo a ação bondosa de Deus. O povo reclamando, o povo questionando, mas o Senhor veio, mesmo na rebeldia do povo, mesmo eles reclamando da comida, eles vieram e falaram, Senhor, tem misericórdia de nós. E na sua aflição clamaram ao Senhor, e mais uma vez o Senhor os abençoou, e o Senhor os curou, e o Senhor os livrou da morte, já pela 3ª vez. 4ª parte do texto continua, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Amados, só dessas 3 partes a gente olha que amor tremendo de Deus é esse pelo povo, que fazendo todas as besteiras que fizeram, o Senhor continuou os amando. E aí o verso 22, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem suas obras com cânticos de alegria. É por isso que a gente aqui na igreja tem esse período de cânticos. É por isso que a gente canta, é por isso que a gente adora o Senhor. São os sacrifícios de ação de graças. Sabe, a gente não levanta, eu não levanto minhas mãos simplesmente para dizer, o povo vê que o pastor está santificado. Eu faço isso porque eu sinto que isso é um tempo que nós precisamos ter de render louvores ao Senhor pelo que Ele faz. Mesmo meus dias sendo maus, Tu comigo estás. Quem não tem enfrentado os dias de dificuldade? Quem não tem passado por problemas na sua vida? A gente tem passado por isso. Temos experimentado esses tempos que são difíceis. Esse mês aqui na igreja, de janeiro, eu, pastor Fábio, pastor Daniel, não recebemos os nossos salários ainda. Porque não está entrando dinheiro suficiente para as contas. Então pagamos um pouco do mês passado, e aí Deus fala assim, fique tranquilo, eu cuido de você. Eu não sei como é que está na casa do pastor Fábio, mas eu oro todo dia por eles. Eu não sei como é que está na casa do pastor Daniel Acevedo, mas eu oro todo dia por eles. Mas ali em casa Deus está nos sustentando, O Senhor permitiu que nós fôssemos fazer uma viagem. Os irmãos conhecem a história desse carro. Daqui a uns tempos, quando eu vender,
E em nome de Jesus Ele vai permitir que eu venda esse carro. Eu creio que vou soltar alguns foguetes, mesmo sendo proibido por lei. Vocês vão ver, o pastor vendeu o carro, está soltando foguete, né? Mas recebemos uma aprovação de Deus. Esse carro é prova de Deus para a nossa vida, né? E desde que a gente comprou, sempre ali tentando vender, tanta dificuldade para cá, a gente não consegue a peça apropriada para o carro. Quando compra a peça não funciona. É uma novela esse carro, né? Mas enfim, a gente queria viajar de férias. E eu falei, a gente passou o ano inteiro aqui. Eu falei, Deus, eu preciso tirar uns dias de férias. Eu preciso caminhar um pouco de fora, porque a nossa vida se concentra aqui, né? Se eu ficasse ali em casa de férias, para mim não seria férias, porque eu estaria aqui. E a gente naquela situação ali, que a gente vai fazer? Conversei lá com meu primo, que tem a casa de praia, que ele aluga para nós, graças a Deus de uma forma barata, porque senão nem isso a gente poderia. Ele fala, fica tranquilo, Cleverson, você é pastor, eu vou fazer para você um preço mais camarada, né? Então, a gente paga R$15 por dia por pessoa lá, né, para ficar. Então, tá bem cômodo, né? Enfim, a gente queria... Oi? Ainda ficou a prazo, não paguei ainda. Voltei e ainda não paguei para ele. Deus sabe quando a gente vai pagar. Mas, enfim, eu falei, gostaria de viajar. E conversei com o mecânico. Eu perguntei assim, rapaz, carro do jeitinho que está hoje, posso ir para Ibirubá, viajar? Ele falou, de jeito nenhum, rapaz. Você pegar o carro na estrada, você pode estar andando normal, pode travar tudo de uma hora para outra, ali você já era, né? Você imagina, você 80, 90 horas trava seu câmbio, né, as marchas do seu carro, que acontece, né? Eu falei, ok. Falei, nós temos a casa para ir, mas não temos o carro. Daí eu pensei assim, vou pedir emprestado para alguém. Encontrei um abençoado que tinha um carro para nos emprestar, que era, vamos dizer assim, guardado na garagem, porque ele tem o carro dele, né? Pessoa que tem mais posse. Ele falou, pô, pastor, empresta o carro sim, não tem problema. Mas eu fiz aquele pedido, mas o Senhor disse, você não vai com esse carro, você vai com o seu para a praia. E a Marli falou, nós vamos... Ele falou, Deus também me disse isso. Eu falei, então tá bom, né? E então a gente estava com o carro emprestado para ir, tudo certo, não tinha dinheiro, mas o carro tinha e o lugar para ir tinha, né? Aí uma pessoa abençoada da igreja falou, pastor, fica tranquilo que o dinheiro da gasolina eu pago, quanto que custa para ir? Eu fiz as contas, lá depositou, falei, então agora temos o dinheiro para ir. A alimentação a gente chega lá e vê o que faz, né? Mas eu ia com o carro emprestado. E aí a pessoa falou, pastor, ó, o carro aqui eu vou precisar levar, no dia tal eu preciso levar para fazer revisão, e a gente ia sair na terça. Ele falou, vou poder te entregar o carro no sábado de manhã. Eu falei, não, mas a gente está marcado terça. Enfim, falei, tá bom, obrigado. Passou mais uns dias e ele falou, pastor, me esqueci de avisar uma coisa. Como a gente não está usando o carro, eu não estou pagando o seguro. O senhor vai com o carro sem seguro. Eu falei, tudo bem. E Deus falou, não, você vai com o seu carro. Chegou ali nos dias antes, eu liguei para ele e falei, irmão, agradeço, né, mas a gente não vai precisar do seu carro, muito obrigado, nós vamos com nós, né? Então, preparativos para a viagem, montamos, saímos daqui na terça-feira, 6 e pouquinho da manhã, e até o Parque das Tuias, para quem conhece, lá para frente de Soledade, eu fui com o coração na boca. Aliás, o coração estava em cima do volante, assim. Eu via ele batendo ali na minha frente, eu dirigindo, e o coração estava ali, tum, 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 né? Porque cada coisinha, você falava, será que vai ser agora? Né? Enfim, a gente foi orando, os amados oraram, e depois ali para frente, a gente orando sempre a Deus, e Deus falou, cara, vai tranquilo,
sossega. E eu dei uma sossegadinha, mas ele falou, não passa de 100 por hora. É um carro que poderia chegar fácil a 180, ele falou, não passa de 100. E eu com aquela nave, sempre com o pé no freio, né? A gente foi. Passamos por Porto Alegre, passamos pela Freeway toda, BR-101, lá para Santa Catarina. Chegamos lá às 6 e pouco da tarde. Desci do carro e caí de joelhos. Falei, Deus, muito obrigado. Sabe, chegamos lá. Mas eu cheguei e fui ver no outro dia, os pneus da frente estavam perdidos. Eu falei, mas eu fui com o pneu bom. Deus falou assim, você vai voltar com esse carro, mas você vai voltar na parte da tarde, na noitinha, que daí é mais fresco, os pneus vão resistir mais e você vai voltar. Na segunda-feira à noite, a gente estava voltando do mercado, tinha que fazer algumas compras ainda. Quando eu coloco o carro lá dentro do terreno, o motor do carro ferveu. Eu falei, que maravilha, né? Melhor aqui do que na estrada. Aí esperei. Aí falei para a Marli, ó, o motor. Ela falou, que barulho é esse? Eu falei, o motor deu uma fervida. Imagina. Aquela noite, irmãos, para dormir, para sair no outro dia. Né? Falei, tá. Levantei cedinho, fui achei um mecânico. Estava lá às 7h30 da manhã, eu estava esperando com o carro lá. O pessoal abriu a porta, tinha os clientes que já tinham agendado. Eu falei, por misericórdia, para o mecânico, dá uma mão, só ver o que está acontecendo. Né? A oração nossa é que ele seja a boca de Deus. Sabe quando o profeta chegava lá, o rei chegava para Deus e para o rei falou assim, ó, a gente tem que ir para a batalha ou não? Aí o profeta falava, vai, que eu sou contigo. Então eu falei, se o mecânico dizer que é para a gente ir, a gente vai viajar. Cheguei lá, o mecânico olhou e fez todos aqueles testes e falou, seu carro está perfeito, não tem nada aqui, ó. Está ligando a ventoinha, está passando água, está aqui, tá. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não sei. Posso voltar para Ijuí? Assim? Ele falou, toca o barco. Eu falei, vou de noitinha. Ele falou, melhor ainda. Aí a temperatura fica mais constante, né, mais baixa, você vai com menos trânsito, você vai chegar bem. E saímos de lá às 5 da tarde, né? E viemos numa viagem muito tranquila, mas não podia passar dos 100 por hora, porque quando eu passava dos 100 por hora, o carro começava a tremer tudo, irmãos. Eu falava, olha Marli, o volante fazia assim, daí eu pisava no freio, daí ele aliviava. Aí dava um pouquinho mais de 100, ele começava de novo, né? Chegamos aqui 2 da manhã, graças a Deus. Irmãos, a gente pode passar por dificuldades, mas na aflição, a gente clama ao Senhor e Ele nos ouve, né? Fomos sem dinheiro, tinha levado um cartão de crédito que eu tinha conseguido pagar. Falei, Marli, isso aqui vai dar para a gente se virar. Cheguei lá, fui no mercado, o cartão não foi aceito. Falei, amém. Graças a Deus, né? A irmã da Marli tinha ido junto, ela falou, então, pode deixar que a gente se vira com as compras e depois a gente acerta. Passamos todo esse tempo sem dinheiro e a volta foi a mesma coisa, né? Irmãos, por que eu estou falando isso? Né? Para a gente ver que Deus cuida de nós. E é por isso que nós estamos em um tempo de clamor e oração, amados. O Senhor está nos colocando para orar. E é por isso que Deus se eu li algum texto da Bíblia, foi esse aqui, Salmo 107, todo dia. Eu estava com a Bíblia aberta lendo esse salmo aqui, lá na praia. E eu falei, já tem que render graças. Eu não estou fazendo o que muita coisa desse povo fez. Mas o texto diz, na sua aflição clamou e o Senhor ouviu, então é por aqui que eu vou. E é por aqui que eu quero que a gente vá também, amados. Que na sua aflição você possa ir ao Senhor, porque o Senhor livra
as pessoas das dificuldades, o Senhor faz isso. O Senhor livrou esse povo que estava reclamando, imagine mais a nós. Então, que nós possamos oferecer o sacrifício de louvor, porque esse é o desejo do Senhor, que a gente possa cantar e louvar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom. Fizeram ao mar um navio para negócios de imensidão, verso 24, e viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, eles clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Irmãos, como é importante a gente celebrar ao Senhor. Você imagina um pessoal dentro de um navio, que eles têm uma rota para cumprir, e de repente eles estão lá, sábios e entendidos, e a natureza vem e tira tudo deles. Sabe aqueles barcos, aqui fala, né, aquelas ondas que eles subiam até lá em cima e de repente desciam até o fundo. E eles, toda a habilidade deles se tornou inútil. Irmãos, a nossa habilidade é inútil se a gente não adorar ao Senhor. A nossa habilidade será inútil se a gente não servir ao Senhor. Toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento, irmãos, não vale para nada se a gente não dar graças ao Senhor e não anunciar as obras que Ele faz. As pessoas cambaleiam tontas por aí. As pessoas estão assim porque se acham autossuficientes e confiam em Deus. Mas na sua aflição eles clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação, acalmou a tempestade, serenou as ondas, e eles chegaram felizes ao porto almejado. Nós temos que entender isso, né? O cuidado do Senhor sobre nós. É Ele, no 31, é Ele quem dá, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e as suas maravilhas, que exaltem na assembleia do povo e louvem na reunião dos líderes. A parte política precisa, até a parte política, a liderança precisa render graças e louvor ao Senhor, sabe, porque os líderes, né, como naquela época eles sentavam nas portas das cidades para discutirem o que se fazer, e muitas vezes se achavam também que podiam fazer muitas coisas, mas o texto diz que Deus transforma um rio em deserto e uma fonte em terra seca, e Ele faz da terra fértil solo estéril, por causa da maldade dos moradores. Imagina, nós estamos enfrentando isso daqui. O nosso rio Uruguai, há um tempo atrás estava só nas pedras, né? O Senhor faz, a gente vai ter uma perda tão grande, né, de soja, por causa da falta de água aqui, né? O Senhor tira, né? Ele faz isso. Os homens se acham, né? Os poderes se acham, mas o Senhor faz transformar um rio em deserto. Mas Ele também é aquele Deus que transforma o deserto em açude. Eu estou fascinado de ver lá no Nordeste, aqueles açudes todos cheios, alguns derramando de água pelo excesso, aquela transposição do Rio São Francisco funcionando para tudo que é lado, todo o povo lá se divertindo com a chuva e com a água, podendo plantar. Sabe, Deus é o que tira e Deus é o que dá. Ele abençoa e as pessoas são abençoadas, aqueles que fazem a vontade do Senhor. Que a gente possa entender isso. E a sexta parte: quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza, Deus derrama desprezo sobre os nobres,
e os faz vagar num deserto sem caminhos. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente acha que é poderoso demais, Ele reduz, Ele tira, Ele dá tristeza, mas Ele tira os pobres da miséria e aumenta a sua família como rebanho. Os justos veem isso e se alegram, mas os perversos se calam. Como que a gente pode falar alguma coisa em relação a Deus? Né? Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. O que eu posso aprender com esse texto? Deus é bom demais, Ele é amoroso, Ele controla todas as coisas. Então devemos sempre render louvores ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Não devemos achar que somos autossuficientes, amados. A humanidade, na sua grande maioria, não se preocupa com a sua vida com Deus, mas quando surge a necessidade, na sua aflição, eles clamam ao Senhor. E até aqueles que dizem que não acreditam em Deus, clamam pela sua ajuda. E a palavra diz que Ele os ajuda. Deus é bom em todo o tempo, até para aqueles que não o aceitam. Nós sabemos que Ele possui controle de absolutamente tudo em suas mãos. Nós sabemos que Ele ama o pecador e quer resgatar o perdido. E nós aprendemos que em nossa angústia nós podemos clamar e Ele nos ouve. Deus é bom demais. Na nossa angústia nós clamamos e Ele nos ouve. E a palavra termina dizendo: quem é sábio observe essas coisas. Nós somos os sábios da história, nós temos que aprender com isso. Que Deus é bom, nós precisamos render louvores a Ele todo o tempo. Porque se até o perdido e até o tolo o Senhor responde à oração, quanto mais a nós que somos filhos dEle. Então precisamos orar mais, porque alguma coisa está acontecendo. E o Senhor está esperando. Ele secou a nossa fonte. Mas Ele continua sendo Deus. E Ele continua sustentando. Ele continua fazendo a obra. Na nossa aflição nós clamamos e Ele nos responde. Que você possa ter essa convicção que Deus ouve a sua oração. Você não se esqueça, Ele é amor e Ele te ama demais. Amém? Vamos orar, Pastor Fábio. Eu vou fazer uma oração, Pastor Fábio. Depois tem uma palavra também. Daí, enquanto a gente está orando, você pode subir daí, tá, pastor? Pai amado, queremos te agradecer, porque o Senhor é bom demais. Ó Deus, a gente vê a tua soberania na história. Puxa vida, quem somos nós? Mas eu quero te agradecer e que a gente possa aprender que na nossa aflição, quando precisarmos, o Senhor ouve a nossa oração e nos sustenta. Muito obrigado por isso e ajuda-nos a ser sábios e a entender a tua palavra com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu só queria dar uma palavra de gratidão por todo o tempo que estivemos aqui. Como disse um dos jovens outro dia, eu cheguei aqui em Juí há mais ou menos 6 anos atrás, magro, sem rumo, sem filho, sem dinheiro, sem casa, sem nada, só com uma namorada, né? Com uma possível esposa, né? Com uma futura esposa. E hoje estou saindo com uns quilinhos a mais, né? Não estou saindo, né, digamos assim, muito diferente do que eu cheguei, mas no sentido financeiro, né, que eu falei, cheguei aqui meio sem dinheiro, sem nada, mas eu estou saindo com a maior riqueza do mundo, que é minha esposa e os meus filhos, né?
e com uma experiência também ministerial que eu obtive aqui. Foi nessa igreja aqui que eu restaurei meu sonho de ir para o ministério pastoral, né? Então eu estudei enquanto eu estive aqui, eu pude servir, eu pude ingressar no ministério pastoral e por isso eu sou muito grato. Sou grato pela paciência que vocês tiveram comigo, porque eu também cheguei aqui bem imaturo, né? E não estou saindo o cara mais maduro do mundo, não é isso, mas creio que alguma coisa eu pude aprender com os irmãos e espero que os irmãos tenham aprendido bastante comigo também. Então, mais uma vez eu só tenho a agradecer e peço que os irmãos guardem a minha lembrança e da minha família com muito carinho no coração de vocês. Amém? Muito obrigado ao pastor Cleverson também, que nesse tempo nós estivemos pastoreando juntos essa igreja, e só desejo que o Senhor abençoe vocês e que vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Deus abençoe. Vem aqui na frente, Flávia. Vamos. Eu sei que o Wendley já fez uma bela de uma parte, né? Mas vem aqui. Né? A Sofia está lá atrás brincando, né? Mas ainda você não está com a mudança ainda no caminhão ainda não, né? Não, mas essa semana. Essa semana, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que te dê a paz. Amém? Amém. Amém. Flávia também. Eu esperava um tempo atrás, acho que o Fábio sabe disso, eu esperava que um dia a Flávia fosse minha cunhada, mas não deu certo. Deus tinha algo bem melhor reservado para ela, eu tenho certeza disso. Né? Você foi bênção. Né? E eles estão aí, a Flávia sempre junto, né? A Flávia cantando, adorando. Até deu um tempo aí que a criançada não deixou mais ela ficar aqui por cima. Né? Mas foi sempre atuante, líder com a gente, trabalhou sempre junto, discipulou muita gente também. E por isso a gente quer agradecer. Eu não sei, o Lucas, tem algo? Vem aqui então junto. Venha, Lucas. Júlia também, pode vir. Eu sei que é algo particular assim, dos jovens, mas vamos aproveitar esse tempo. Né? E nós queremos orar por vocês. E que São José do Cedro, né? São José do Cedro, Santa Catarina, ali perto. Da cidade que a gente vai, que não vai, é o santo. não é o santo, né? É. Ali perto de São Miguel do Oeste, né? Ali beirando a Argentina, né? Eles vão estar lá pregando a palavra do Senhor. E a gente agradece por isso. Eu vou aproveitar e pedir para o Fábio, para o Lucas, poder orar pela vida deles. Também não sei se você tem alguma palavra para dizer. Boa noite, igreja, tudo bem? Na verdade, nem foi planejado, né, o momento, então a gente pretendia chegar neles mais discretamente, mas estamos aí também diante da igreja também para honrar a vida deles, né? A gente teve acompanhando aí desde que eles chegaram, desde que assumiram primeiro os adolescentes, depois os jovens. Foi um tempo bem legal, que a gente aprendeu muito também com a vida de vocês. E aí, em nome dos jovens, a gente fez uma vaquinha, como é de costume, né? E a gente comprou uma lembrancinha, um presentinho para vocês, uma Bíblia para o Fábio pegar melhor. Capaz, brincadeira, não é? Brincadeira. A gente pensou com carinho, né? Não é uma Bíblia, tá? Não é uma Bíblia, tá? Mas
A gente espera que vocês gostem, que vocês aproveitem, que realmente possa ser algo que vocês possam lembrar também um pouquinho de nós lá onde vocês estiverem. Amém? Vamos orar. Se você puder mais uma vez estender as suas mãos em direção do Fábio e da Flávia. Senhor Deus Pai, primeiramente nós te louvamos, nós te agradecemos pelo culto que nós tivemos aqui. Nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença no nosso meio. Mas em especial nesse momento nós colocamos, Senhor, a vida do Fábio, da Flávia, do Benjamin, da Sofia, diante de Ti, diante do Teu altar, ó Pai. Nós colocamos a vida deles, Senhor, porque nós vivemos aqui por alguns anos, nós caminhamos juntos, nós aprendemos com eles, nós como igreja crescemos através da vida deles, através do que o Senhor fez, através da vida deles também. E por isso, Senhor, nós como igreja agradecemos o que o Senhor tem feito, o que o Senhor já fez através da vida deles. Nós abençoamos, Senhor, a vida deles, nós enviamos eles, Deus, para o lugar, para aquela igreja, para aquela congregação, Senhor, que nós realmente possamos ser alguém como o Newton comentou hoje aqui, alguém que mesmo à distância nós vamos também enviar apoio através das nossas orações, através do nosso carinho, através das nossas mensagens, que a gente possa fazer com que essa amizade, mesmo um pouco mais longe agora, Deus, que a gente possa manter essa amizade, manter essa comunhão ainda acesa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, estende a Tua mão sobre a vida deles, estende a Tua mão sobre a vida deles, sobre essa família. Pai, que o Senhor dê sabedoria para o Fábio, para a Flávia, para que eles possam agora viver uma nova fase como família pastoral, como ministério, primeiro em casa, onde eles estiverem, mas também naquela igreja, no lugar onde eles estão, com aquelas pessoas, com aqueles irmãos, que realmente, Senhor, assim como eles foram bênção aqui, eles possam ser bênção lá, eles possam ser usados pelo Senhor. A gente sabe que tudo isso vem, tudo isso parte do Teu coração. E quando algo surge no Teu coração, Senhor, quando algo parte de Ti, isso realmente acontece, isso se realiza, Deus. Então, Senhor, abençoa e fortalece a vida deles, porque a gente sabe que lá tudo que eles vão viver, eles não vão se cansar, eles não vão se abalar, porque é o Senhor que os enviou, Deus, é o Senhor que os colocou lá. Assim como nós lemos, assim como nós conhecemos na Tua palavra, é o Senhor que nos dá, Senhor, a liberdade de poder viver acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer circunstância, Deus. Que eles possam chegar lá já sendo usados pelo Senhor, com alegria, com paz, entendendo de todo o discernimento que o Senhor tem para lidar com todas as situações que eles vão ter que lidar lá, Senhor. A gente sabe que existe adaptação, que existe um processo, e o Senhor desde já pode cuidar da vida deles nesse sentido, Senhor. Então, mais uma vez, Senhor, nós Te louvamos e agradecemos pela vida deles. Muito obrigado, Pai, por todo esse tempo que nós vivemos juntos, e nós sabemos que ainda assim, Deus, o Senhor tem coisas grandes para a vida deles, que talvez agora, de fato, o ministério deles vai se firmar cada vez mais em Ti, e que eles possam continuar crescendo, aprendendo mais de Ti, da Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai. Abençoa a vida deles com o Teu Espírito Santo, enche os corações deles, para que eles tenham algo que vem de Ti, para transmitir para aquele lugar, Senhor, para aquelas pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Deus os leve sempre na paz e na segurança, né? E hoje vamos dizer assim, hoje o Fábio vai ter a honra, né? Ele sempre fica comigo, mas hoje eu vou deixar ele lá receber hoje os cumprimentos da Igreja dos Amados, né? E estamos aí até breve,
Obrigado por todo o tempo aí de compartilhar o cajado junto aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Amém, irmãos.